Um país pouco conhecido, governado por um ditador de quem ninguém ouviu falar. Mas não se preocupe, mesmo assim, você ajudou a aumentar sua fortuna graças ao 9 Dedos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lamentavelmente, quando se fala da relação do Nine com ditadores, existe muita relativização e pouco aprofundamento. Não há discussões profundas sobre sua relação com os tiranos. Um bom exemplo disso é Cuba e Venezuela. Apenas é falado que o Molusco bajula seus governantes, concedendo empréstimos bilionários a essas nações, financiando as autoridades no poder e beneficiando o governo desses países. Infelizmente, dentre todos os diversos casos de financiamento e ajuda de governos aliados na era tucana-petralha, esses são os mais recordados e comentados. Recentemente, lembraram da Nicarágua de Daniel Ortega, quando o Nine defendeu o sandinista nicaragüense ridiculamente em entrevista no ano de 2021. Mas ninguém lembrou que Ortega recebeu milhões do BNDES com a anuência do atual partido no poder para construir uma usina hidrelétrica em seu país. Superfaturada, é claro. Também não é falado sobre o ditador nicaragüense ter participado de genocídio de grupos étnicos indígenas, além da acusação de abuso sexual de sua enteada quando ela ainda era jovem. Outro caso pouco comentado é o de Bashar al-Assad, da Síria, que joga gás cloro em crianças e, posteriormente, bombardeia e mata milhares de civis. Ele foi condecorado por Nine no final de seu mandato. Robert Mugabe, do Zimbábue, é outro para quem o Nine passa pano. Mugabe é o responsável por um dos maiores genocídios da África, quando trouxe militares norte-coreanos para armar e treinar um batalhão de seu exército, usando-o mais tarde para aniquilar uma etnia rival em seu país. Os métodos utilizados por seus soldados iam desde espancamentos e execuções públicas até fome planejada e esquartejamento. O ditador do Zimbábue recebeu 100 milhões de dólares do BNDES através de um empréstimo governamental. A criação dessa linha de crédito foi intermediada pessoalmente pelo líder do Petrolão, que atualmente está dormindo em berço esplêndido forrado de algodão egípcio. A Guiné Equatorial de Teodoro Obiang Nguema é mais um caso triste que recebeu pouquíssima atenção, tendo quase nenhum conhecimento por parte de críticos. Não se ouve falar deste país e de seu governante pelo mundo, e muito menos de sua relação com o Nine. Mas afinal, quem é Teodoro Obiang? Falemos um pouco sobre seu passado e seu governo. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lidera uma das ditaduras mais longas do mundo, sendo a mais duradoura do continente africano. Ele está no poder desde 1979, ou seja, há mais de 44 anos. Seu governo também é um dos mais corruptos do planeta. Antes de virar ditador, Teodoro servia participando e liderando a repressão brutal de opositores e inimigos do governo sanguinário de Francisco Macias Nguema, seu tio. Macias é praticamente o Pol Pot africano. Sob seu governo, foram inseridas leis e proibições bizarras. Graças a essas ações draconianas, 25% da população do seu país morreu ou fugiu. Macias fez a Guiné Equatorial ser conhecida como a Auschwitz da África. Seu sobrinho, Teodoro, foi diretor da maior prisão de seu reino de terror. Conhecida como Playa Negra, localizada em Bioko, uma ilha onde Teodoro era governador, seu sobrinho supervisionou pessoalmente cruéis espancamentos, torturas, humilhações e execuções de prisioneiros políticos do governo psicótico de Macias. Teodoro também era comandante da Guarda Nacional, o principal órgão de repressão estatal. Posteriormente, no ano de 1979, após uma série de fatores, Teodoro e outros militares derrubaram e julgaram seu tio, o condenando ao fuzilamento. Caso queira saber mais do histórico desse facínora e de seu tio, acesse os links que estão na descrição deste vídeo. Voltando aos dias atuais, Teodoro frauda eleições desde que foram reinstituídas no país. Também é um dos governantes mais ricos do mundo. Para se ter uma ideia, ele e sua família são donos de várias casas, aviões e carros de luxo, além de estarem presentes em toda a política da nação. Isso se dá não apenas pela corrupção, mas principalmente devido às receitas do petróleo do país. Em contrapartida, a população do país vive abaixo da linha da pobreza. Se não bastasse isso, ainda existe um estimulado culto à sua personalidade. Nas mídias locais, ele se proclama um deus todo-poderoso. Ele já mandou prender, torturar, mutilar e matar cidadãos dentro e fora de suas jurisdições. Um dos fatos mais absurdos é que existe uma ilha equato-guineense chamada Anubon. Lá, foram e continuam sendo despejadas toneladas de lixo radioativo. Teodoro, em vez de resolver o problema ambiental, prefere lucrar com essa catástrofe.
Ele cobra milhões de dólares em autorizações, ou seja, propina, para permitir que empresas joguem seu lixo tóxico no local. Se o ecossistema da ilha está em colapso e a população local vive na miséria sofrendo com radiação nuclear, para ele pouco importa. A oposição de Teodoro também o acusa de esfolar inimigos e de canibalismo. Existem alguns relatos que dizem que o tirano devora os testículos e cérebro de seus detratores. Essas acusações têm certo sentido, já que ele vem de um grupo étnico no qual essas práticas e tradições são bem comuns. Mas qual a conexão do fundador do Foro de São Paulo com esse que é um dos regimes mais déspotas da África? Entre diversos fatores, o Molusco instalou uma embaixada no dito país, além de defender a adesão da Guiné Equatorial na comunidade dos países de língua portuguesa. O fato do português ser uma língua pouquíssimo falada na referida nação é apenas um mero detalhe. Nine também realizou muitos acordos de cooperação nas áreas turística, militar e econômica. Os acordos foram feitos pessoalmente no país de Teodoro. Vale ressaltar que parte deles foi concluída quando ele nem era mais presidente do Brasil, atuando apenas como lobista. Esses acordos econômicos eram, em sua maioria, contratos bilionários para favorecer empreiteiras como a OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht. Empresas que se aproveitavam e usavam da amizade privilegiada para fazer lobby, obtendo negócios e licitações no país. Para que essas e outras empresas atuem na Guiné Equatorial, elas mantiveram proximidade direta e auxiliaram financeiramente a família e o governo do ditador africano. Além disso, em 2013, a guerrilheira e assaltante de bancos Dilma Rousseff, herdeira e fantoche do Nine, anistiou uma dívida de 27 milhões de reais com a Guiné Equatorial. Em 2015, Teodoro financiou, usando alguns milhões de reais, o desfile da escola de samba Beija-Flor. Ela foi a campeã do carnaval daquele ano, com tema em homenagem à nação africana. De onde veio o dinheiro para o financiamento? Fica aí a indagação. O filho de Teodoro, mais conhecido como Teodorim, possuía uma ligação muito próxima com as empreiteiras e o Brasil. Ele inclusive já foi dono de vários imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Todos eles foram avaliados em milhões de reais, e segundo telefonemas dos diretores da OAS, seu pai pediu ajuda ao Molusco para que seu filho pudesse ter uma boa estadia aqui nas terras tupiniquins. A amizade foi tão grande que quando esteve no Rio de Janeiro curtindo o carnaval, Teodorim recebeu ajuda da OAS para não ser extraditado para a França, quando a empreiteira baiana o pediu para sair do Brasil antes que as autoridades francesas exigissem sua detenção em terras brasileiras. Em 2018, dias antes do segundo turno das eleições daquele ano, Teodorim estava no aeroporto em Campinas com uma mala cheia de joias, dólares e dinheiro vivo, totalizando 68,5 milhões de reais, sem explicar a origem da fortuna. A sua aproximação com o tirano africano já seria o suficiente para acabar com sua reputação internacional, mas se ninguém lembra, ninguém viu. E se ninguém viu, não aconteceu. Muitos dirão que isso aconteceu há muito tempo, mas se esquecem de que foi o brasileiro quem pagou pelo calote. Este mesmo povo que é depauperado diariamente por um governo inchado que destrói qualquer possibilidade de crescimento do indivíduo. Mas estamos apenas divagando aqui. O fato do atual presidente ter sido condenado e se comportar como uma meretriz desses tiranos é um mero detalhe. O importante é que o amor venceu, e que somos um povo tão rico que podemos fazer caridade para famílias de bandidos em outro continente. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Nerdspace, revisado por Coreia com K e narrado por Aspone. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!